economia da paixão, esse que você trouxe. E aí, diretamente do pão de queijo para o Eisbein, que deve ter lá na Áustria também, se não na Alemanha, talvez tenha ali. Paulinha Costa, vou nas suas andanças, você deve ter. Ah, justo a vegetariana eu fui falar de Eisbein, pelo amor de Deus. Deve ter um Eisbein. Só o repolho, né? Pode ser o chucrute. Tudo bem, Paulinha? Saudade de você. Saudade! Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Olha, pior que nem vegetariana, é vegana mesmo. Pior ainda. Nossa. Mas, nossa, gente, que saudades daqui. Eu tô me sentindo super jovem, tecnológica, que hoje eu entrei no vídeo. O trend está crescendo, né? Que coisa boa. E que coisa boa acompanhar vocês no Hackathon, viu? Assim, vocês sabem que eu tô sempre, como diz um cliente meu, desconectadamente conectada, mas mesmo não conseguindo acompanhar muito de pertinho, saber que vocês estão, né, levando todo esse trabalho, esse projeto aqui, e trazendo para cá, né, tudo que está sendo discutido no Brasil sobre inovação, putz, enche o coração, assim. Mas aí eu queria até conectar alguns pontos aqui, porque não jogando para baixo, né, mas me assusta muito ouvir esse panorama em relação à ausência de uma pauta um pouco mais aprofundada de sustentabilidade em um evento como esse no Brasil. Né? Assim, esse é o princípio ativo de inovação do Brasil. Eu acho que, como a Aninha falou, assim, a gente está precisando protagonizar mais. A economia da paixão, vocês sabem, não é só sobre pessoas. Né? Nós, como empresas, como organizações, como país, também temos o nosso protagonismo, também temos o pertencimento, também ocupamos espaço de comunidade. Então, esses são os pilares, né, da economia da paixão. Então, isso me assusta um pouquinho. E até ia te falar, Aninha, acho que depois você ia gostar de conferir o trabalho da Olivia Lazard. Ela fala bastante, ela tem um trabalho assim, muito imersivo, muito incrível em relação a todo esse estudo e aprofundamento até de questões éticas e políticas, que eu acho que tem tudo a ver com você aí, nessa história das explorações desses recursos não renováveis. Né? E eu acho que tem um link super importante, né, com essa pauta toda de sustentabilidade com que eu tenho para trazer para vocês hoje, porque eu estive aí um pouquinho ausente, porque em especial, né, agosto, setembro, outubro, são meses bem dinâmicos para mim, é quando eu começo a encerrar a minha jornada da economia da paixão do ano, né, em cima da palavra que rege, que guia as minhas pesquisas do ano, e esse ano vocês sabem que eu estou falando de regeneração. Né? Então, até essa ligação de passado, presente e futuro que vocês também trouxeram aí, está bastante na minha pauta. Em especial, na última semana eu estava em Barcelona, e é claro que, né, até o final do ano ainda rende alguma coisa, mas agora é um momento muito mais de consolidando, assentando os insights para abrir espaço para a próxima palavra que chega para o meu 2024. Mas, enfim, o que eu trago para vocês hoje são duas notícias que dizem muito sobre o que é o princípio central da regeneração. Né? Quando eu falo de regeneração, eu viso muito a ideia da gente cuidar do fim para nutrir o começo. Quando a gente olha, né, para essa transição das nossas cadeias, até hoje, lineares, para cadeias que são circulares, sistêmicas, regenerativas, a gente está falando de jogar a luz para o fim e entender o princípio a partir desse fim. É gerar uma conexão entre fim e começo. E por que isso é importante? Né? Porque quando a gente olha para os nossos comportamentos sociais, de consumo, muitas vezes a gente vê uma ausência de luz, mas a gente não tem visão de fim e de começo. A gente se ilude muito, inclusive, com o fim e a gente não valoriza o começo, né? E aí valorizar o começo aqui é até nessa história de retomar as nossas próprias origens. Né? E quando eu falo de olhar para o fim, é até aquela coisa da gente se iludir, às vezes a gente joga um lixo no lixo, ou até joga uma roupa, né, naquele balde da reciclagem e tudo mais. É como se a gente estivesse se livrando daquilo, a gente precisa começar a ter mais consciência, né, desse processo como um todo. As duas notícias que ilustram um pouco desse movimento, né, de jogar a luz para o fim e para o começo, não dizem exatamente sobre sustentabilidade ambiental, mas está diretamente atrelado, porque é sustentabilidade social, cultural e de como realmente o mundo está girando. A primeira é sobre o Japão. Na verdade, acho que tem algum áudio vazando aqui. Mas não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estou muito jovem nisso daqui, gente. Mas essa primeira notícia do Japão diz sobre a força de trabalho no Japão. Né? Eu vi um levantamento recente, depois eu compartilho o link,
que fala que 4 em 10 empresas no Japão contrataram em 2022 funcionários 70 a mais, né? O que significa que quase 11% da força de trabalho no Japão é representada por pessoas 65 mais. Nos Estados Unidos, que a realidade demográfica é bem diferente, né? Esse percentual é de 7%, e na Alemanha, que já tem aí uma realidade demográfica mais próxima, é de 4%. Né? Depois eu busquei no Brasil, a gente tem uma realidade aí de 8% de força de trabalho 60 a mais. Né? E aí aqui alguns questionamentos, né? Qual que é a condição dessa força de trabalho? Porque tem muito a ver com a escassez, né, de disponibilidade de pessoas no mercado. Então, muitas vezes, esses profissionais mais velhos, eles não estão sendo valorizados. Até no Japão, eles tiveram um recorte ali de que profissionais 70 a mais chegaram a ter uma redução de 50% a 40%, né, da remuneração do salário. Então, a gente olhar para como está sendo tratado, né, quando a gente pensa no futuro aí do Brasil até, e a proximidade com essa realidade demográfica do Japão, a nossa história de economia prateada, né, que é uma economia irmã da economia da paixão, é super importante, né? Eu acho que tem aí outras questões que a gente pode levantar, como o fato de que essa ausência, né, essa escassez do mercado de trabalho diz muito sobre a fuga dos jovens dos modelos tradicionais, a fuga dos jovens dos próprios países, né? Eu tenho visto cada vez mais brasileiro assim, ó, de vender arte na praia até a busca por espaços de empresas globais fora do Brasil. Então, acho que tem aí alguns pontos que a gente pode pensar com bastante carinho para cuidar desse processo de fim. E aí, no paralelo direto, uma segunda notícia que eu trago aqui diz sobre a gente olhar um pouco mais para o começo, né? Porque um estado dos Estados Unidos, Illinois, foi o primeiro estado no mundo a aprovar um projeto de lei que garante que influenciadores digitais infantis, né, crianças, 16 menos, tenham acesso aos recursos que geram, né, a remuneração que promove. E aí, até fazendo um paralelo aqui, né, recentemente teve uma super polêmica aí, Larissa Manoela e tudo mais no Brasil, e aí a gente começa a entender quais que são as implicações disso, né, como que o nosso mundo está girando em relação a mudanças estruturais da própria educação, né, porque tem a questão do trabalho infantil e tudo mais, e os formatos de educação, e até como que isso vai culminando em relação ao trabalho, as estruturas de trabalho muito mais direcionadas para jornadas do que carreiras. Enfim, tem uma série de implicações aí legais que eu vou deixar para o Renato, e questões éticas, enfim, que tenho certeza que a Aninha abriria aqui um monte de janelas. Mas só deixando aqui hoje essas duas notícias sobre cuidar do fim e cuidar do começo, para a gente começar a entender realmente para onde o mundo está girando com a influência da cadeia mais regenerativa do que linear. Fico por aqui, gente. Super obrigada. Muito bom, Paulinha.